Emissão de vistos para os Estados Unidos temporariamente bloqueados. Isso inclui o Brasil. Haja diplomacia para conversar com o governo Trump, hein, Lins? Opa, no momento de tentativa de se reconstruir essa relação, surge essa notícia. Surgiu primeiro pela Fox News, que acaba sendo ali uma rede de notícias, quase que o porta-voz extraoficial do governo dos Estados Unidos. E depois, quando consultada por colegas nossos lá nos Estados Unidos, a própria porta-voz da Casa Branca reproduziu na resposta a notícia da Fox News, que dá conta da suspensão de todo o processo de análise e concessão de vistos para uma série de países. Seriam dezenas de países, até mesmo 75 países que estariam envolvidos. Entre eles, a Rússia, a Tailândia, a Nigéria, um bando de outros países e também o Brasil. O que falta esclarecer? Essa medida, primeiro, que não foi anunciada oficialmente pelo governo dos Estados Unidos, e sim inicialmente pela Fox e depois pela agência de notícias Reuters, falta ver esse comunicado oficial aos governos atingidos. Não aconteceu ainda, pelo que eu consegui apurar também aqui do lado do Itamaraty. Fora isso, entraria em vigor no dia 21. Não está claro se isso se refere tão somente a vistos de gente que gostaria de ir trabalhar nos Estados Unidos, ou se também vai atingir vistos normais de turistas para todo mundo, né? Pelo que eu entendi e conversei, é uma coisa meio... A ideia é proteger o sistema de saúde americano. Então, isso. Da generosidade com que ele recebe todo estrangeiro que chega lá doente. Tem um detalhe que é o seguinte... Velho e gordo não vão receber. Isso. Quer dizer, velho e gordo está barrado porque pode passar mal, pode estar querendo fazer etarismo e gordofobia junto na mesma medida. Nessa decisão... Ele seria barrado. Isso. E o próprio Trump seria barrado, porque é velho e está acima do peso. Nessa decisão, a gente fala exatamente isso. Demandantes de visto que possam vir a se tornar um peso para o sistema americano não deve ser concedido. Agora, isso tudo vai no... Agora, é a mesma visão da OTAN, que ele quer que os caras se sustentem na defesa. E aqui eles querem que os caras que estão doentes que vão procurar outro lugar, não os Estados Unidos. Né? E agora, no ano de Copa do Mundo, onde os Estados Unidos vão estar recebendo turistas, não faz o menor sentido. Vai ser uma coisa horrorosa. Todos os torcedores gordos e velhos que querem... Pois é. Não, parece uma medida ainda cheia de preconceitos, que não está detalhada exatamente, não está baseada exatamente em pesquisa, porque você poderia imaginar que isso é para tentar frear aquele fluxo de pessoas que chegam com visto de turistas e que depois querem permanecer nos Estados Unidos, o que já é uma coisa que já caiu bastante nos últimos tempos, até pelo endurecimento do governo americano. Mas fora isso, você tem uma reação ao que seria também, fala-se nisso, lembra daquele ataque que houve em novembro, que acabou morrendo um guarda lá perto do Capitólio e tudo mais, que foi um cidadão do Afeganistão, se não estou enganado, que acabou atirando e tudo mais. E aí seria já uma resposta. Naquele momento, o Trump tinha dito que, usando até um linguajar mais antiquado, que iria proibir a concessão de visto para todos os países do terceiro mundo. Hoje em dia nem se usa mais essa nomenclatura, mas ele falou. E há quem interprete... Tem países da África, quase todos. Né? Muito. E acho que o Joel quer acrescentar uma coisinha. Entre o sistema de saúde americano e o sistema de saúde brasileiro, não há nenhuma discussão. Nenhum paralelo, nenhum possível. Joel. Que mesmo deixando um pouco de lado a questão de direitos e maneira preconceituosa de tratar as pessoas, que é totalmente real, mesmo do ponto de vista estritamente econômico, qual o sentido que uma medida dessas vai fazer, sabe? Num ano em que o país vai receber uma massa de turistas, ele dificultar, levando provavelmente muita gente a desistir de visitar o país. A gente sabe como o turismo é fonte de receitas grande, importante, inclusive para uma economia como a americana, que recebe aí dezenas de milhões facilmente de turistas por ano. Ao fazer isso, ao travar e ao dificultar a entrada de turistas, ele vai muito mais que perder aquele um ou outro que iria fazer o uso do sistema público americano, ele vai perder uma grande fonte de receitas. Pois é, e o Departamento de Estado acaba de publicar em suas redes sociais mais uma postagem aqui dizendo: o Departamento de Estado vai fazer uma pausa no processamento de vistos de imigrantes de 75 países, cujos migrantes
acabam exatamente falando daquilo, ó, assumindo coisas do sistema de saúde, de bem-estar social da população americana e acabam usando isso com preços inaceitáveis, né? E índices inaceitáveis. Quer dizer, um percentual muito grande de gente que estaria se aproveitando do sistema americano. Esse congelamento vai continuar ativo até que os Estados Unidos possam assegurar que novos imigrantes não vão se beneficiar da riqueza da população americana. Aí, mais abaixo, eles dizem ainda que essa pausa vai ter um impacto sobre dezenas de países, incluindo Somália, Haiti, Irã, Eritreia, de onde os imigrantes acabam virando um peso no setor público dos Estados Unidos depois que chegam. Estamos trabalhando para garantir a generosidade, que a generosidade do povo americano não sofra mais abusos, como se fosse isso mesmo, né? E aí o governo Trump sempre vai colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Curioso que aqui na citação não há a lista completa ainda desses países e aqui nos que estão citados já não aparecem países que haviam sido citados inicialmente pela Fox, como a Nigéria, a Rússia e o Brasil. Aqui eles estão privilegiando aqui Somália, Haiti, Irã, Eritreia, enfim. Precisamos ainda detalhar isso, mas de fato é aparentemente mais um endurecimento do governo Trump sobre a entrada de estrangeiros no país e que já teve ali efeitos, inclusive, quando eles aumentaram o valor dos vistos para uma série de países, inclusive visto de gente que ia trabalhar com vistos especiais nos Estados Unidos. Na Índia, por exemplo, empresas de tecnologia passaram a manter os seus profissionais na Índia mesmo, em vez de mandá-los para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos podem ter perdido aí milhares de profissionais que contribuiriam para a indústria de alta tecnologia americana por conta das dificuldades que estão impondo nesse momento. Vamos ver agora os efeitos disso aí também. Essa visão do Trump dos Estados Unidos em relação ao mundo é uma visão egoísta e, no meu entender, burra, porque o fato da saúde americana ser vista como excelência e as pessoas procurarem a saúde, só faz elogiar os Estados Unidos. Não é a generosidade não está sendo abusada, está sendo reconhecida a excelência dos médicos americanos. E assim vai, né? E assim vai. Os países da Europa, na OTAN, se vira aí, porque eu não vou mais gastar dinheiro com vocês. É contra ele, né? E é estapafúrdia isso, além de ter uma dose de mentira também, quer dizer que todo imigrante que foi aos Estados Unidos foi para se aproveitar dos Estados Unidos e não ajudar a transformar os Estados Unidos na maior potência econômica do mundo. Quanto dessa riqueza deve-se ao trabalho, ao suor, à vida de milhões e milhões de imigrantes que ao longo das décadas foram buscar o tal do sonho americano. Quer dizer, ainda tem esse lado que não reconhece isso. Fora isso, na questão da OTAN e tal, os Estados Unidos querem se distanciar da aliança militar do Ocidente, mas os Estados Unidos se beneficiam dela também na medida em que tem dezenas de bases militares espalhadas pela Europa que fazem com que o seu poderio militar seja ainda mais evidente, mais forte e tudo mais. Quando ele cria uma rusga nesse relacionamento, ele pode estar se prejudicando também no médio e no longo prazo, enfim. Isolando o país. Isolando cada vez mais o país. Que é uma liderança natural no hemisfério ocidental, passou a ser um perigo, uma ameaça. Uma ameaça, uma ameaça. Marina? Tem uma questão também que eu queria levantar com vocês, que além de toda essa resistência à chegada de estrangeiros, que ele deixa muito óbvio, ainda tem um modus operandi, né? Sempre assim, ele lança notícias sem detalhes, sem nenhum tipo de explicação. Afinal, quais são esses 75 países? O Brasil está ou não está? E a gente fica cheio de dúvidas até entender o que está acontecendo, né? Será, talvez, né? Talvez a FIFA tenha... Não, e vai com essa dose de rude, grosseria mesmo. Grosseria. É uma coisa como vocês não vão mais se aproveitar da nossa generosidade. Vocês não terão mais direito, agora estamos valorizando, como se fosse isso, o mundo tentando se aproveitar o tempo todo dos Estados Unidos e não os Estados Unidos também aferindo muitos e muitos dividendos das relações que construíram ao longo do tempo com o mundo, né? É realmente... um jeito de atuar que ignora a diplomacia, ignora o direito internacional, ignora o que foi construído ao longo de muitas décadas no que diz respeito ao relacionamento entre países, onde não é simplesmente pelo fato de você ser mais forte que você tem todo o direito de fazer o que você quiser absolutamente, mas Donald Trump está nessa toada direto, dobrando a aposta nela, e isso é muito perigoso. E, ao mesmo tempo, a gente vê
um mundo ainda em choque, sem saber como reagir a isso, sem saber como se portar, como se unir em blocos, como se unir em alianças para se contrapor a isso que, de fato, é uma força isolacionista com características muito preocupantes porque usa do poderio militar como sendo a arma que vai definir, na verdade, as relações entre os países.